Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai entrar na unidade 4, né, alguns aspectos materiais e processuais envolvendo inventário e partilha. E antes de entrar na matéria de hoje, que é dia da ação de petição de herança, só para explicar o que é essa unidade, né? A gente tem que estudar o que acontece com o patrimônio de cujos após a morte dele. Não é só como vai se dividir, mas sim como se vai gerenciar e também como se vai dividir, né? Especificamente do ponto de vista processual e as dívidas do morto. E se teve doação desse morto para algum descendente, algum herdeiro, como é que funciona? Então essas questões são materiais e processuais, que ocorrem, no mais das vezes, no âmbito de um inventário ou de uma ação judicial própria, como é o caso da ação de petição de herança. Então, essa temática das aulas de agora em diante, então um grande diálogo que acontece no âmbito de um inventário e de uma partilha. Ou seja, tem um aspecto um pouco processual também. Então, a ação de petição de herança, o que é isso, né? A ação de petição de herança, de acordo com Zeno Veloso, também chamada de petitio hereditatis, é a que utiliza o herdeiro para que se reconheça e torne efetiva essa sua qualidade. Ou seja, a pessoa que não é reconhecida como herdeiro ingressa com uma ação de petição de herança para dizer: opa, eu sou herdeiro, eu preciso receber a minha parte. E, consequentemente, eles sejam restituídos total ou parcialmente os bens da herança, com frutos, rendimentos e acessórios. Essa ação de petição de herança já é admitida pela doutrina, pela jurisprudência e pela doutrina faz décadas, mas só com o Código de 2002 que se trouxe essa possibilidade dessa ação de forma expressa no nosso ordenamento. A ação de petição de herança, então, é uma ação real, no sentido de que fundamenta em imóvel. Por que em imóvel, professor? Porque, se vocês se lembrarem bem, o direito à sucessão aberta é um bem imóvel por determinação legal. Maria Berenice Dias menciona que não só se trata de uma ação real, como também de uma ação universal, porque o herdeiro não pretende a devolução de bens específicos, mas sim de um quinhão. Então ele tem direito a um quinhão daquela universalidade que é a herança, e não tem direito à casa, o carro e o cavalo, tem direito ao conjunto desses bens todos. Artigo 1824, que trata de petição de herança, vai dizer que o herdeiro pode, em sede dessa ação de petição de herança, demandar o reconhecimento do seu direito sucessório para obter a restituição da herança ou de parte dela contra quem, na qualidade de herdeiro, ou mesmo sem título, a possua. Então pode acontecer de que a pessoa descobre que é filha perdida de alguém que não tinha filhos oficiais, filhos reconhecidos. E daí toda essa fortuna do cara, da pessoa, foi direcionada a um sobrinho. Então, acontece numa situação dessa que o herdeiro que descobre que tem a qualidade de herdeiro tem que entrar com uma ação de petição de herança e falar assim: essa herança toda é minha. Pode acontecer também de que, na verdade, a pessoa morreu, deixou um filho só, e daí aparece um outro filho. Esse outro filho entra com a petição de herança para dizer: olha, metade dessa herança é minha. Entenderam? Essa é a lógica. Então, um exemplo, né? Filho não reconhecido vai ingressar com uma ação de investigação de paternidade cumulada com petição de herança. Um companheiro preterido na partilha, ou seja, os filhos fazem divisão do patrimônio, não chamam o companheiro, daí o companheiro chega lá e entra com ação de petição de herança. O embrião nascido após o falecimento, inventário e partilha dos bens do pai. Então pode ser que ele tenha sido implantado no útero da viúva, com autorização do pai, e daí ele vai ter direito a essa herança. O artigo 1825 vai dizer que essa ação, ainda que exercida por um só dos herdeiros, poderá compreender todos os bens hereditários. Situação em que o herdeiro peticionante vai herdar todo o patrimônio, caso a ação seja procedente. É aquele caso que eu disse: a pessoa morre sem deixar nenhum filho, tudo vai para um sobrinho, e daí o filho aparece com uma ação de investigação de paternidade cumulada com petição de herança. Se diz assim no artigo um só dos herdeiros, né? Ainda que exercidos por um só dos herdeiros podem entrar com essa petição de herança. Os outros herdeiros da mesma classe que não participaram da ação podem ser beneficiados. Não existe uma obrigatoriedade legal que todo mundo entre. É uma questão de a pessoa querer ou não. O artigo 1826 vai dizer que o possuidor da herança está obrigado a restituir os bens do acervo, fixando-lhe responsabilidade segundo a sua posse, observado o disposto nos artigos 1214 a 1222. Esses artigos que a gente aprendeu lá em Direito das Coisas, que eu sei que vocês têm muita saudade dessa matéria, vai falar sobre a questão da posse de má-fé e posse de boa-fé, e questão de frutos. Em suma, se você, em frutos e benfeitorias, se você está de boa fé, você tem direito ao ressarcimento das benfeitorias necessárias e úteis e aos frutos que você colheu. Enquanto que no momento que você se torna um possuidor de má fé, daí as benfeitorias necessárias vão ser indenizadas, as úteis não vão ser mais, e você vai ter que devolver todos os frutos que você extraiu. Então vai ter toda essa questão.
A partir da citação, de acordo com o parágrafo único do 1826, a responsabilidade do possuidor se há de aferir pelas regras concernentes à posse de má-fé e à mora. Ou seja, houve a citação, essa pessoa que está na posse dessa herança já sabe que ele vai ter que responder, caso a ação seja julgada procedente, ele vai ter que responder pela eventual perda da coisa, pelos frutos que extrair e assim por diante. O artigo 1827, por sua vez, estabelece que o herdeiro pode demandar os bens de herança mesmo em poder de terceiros. E o possuidor originário vai ter responsabilidade pelo valor dos bens alienados, porque obviamente ele passou esses bens, vendeu para outra pessoa, aquele valor que ele auferiu vai ter que ser ressarcido ao herdeiro de verdade. Note que pelo parágrafo único, as alienações feitas a título oneroso pelo herdeiro aparente a um terceiro de boa-fé são eficazes. Então não dá para você anular aquela venda, não dá para você desfazer a compra e venda, por exemplo, para devolver aquela casa que foi vendida, que era um bem de herança, para o herdeiro de verdade. Na verdade, ele vai ter direito ao dinheiro produto da venda daquela casa. Então, porque a boa-fé do terceiro, a teoria da aparência, ganhariam da petição de herança, o que obviamente não impossibilita a possibilidade de pagamento de perdas e danos. Quando a gente fala de herdeiro aparente, é aquele que, por possuir bens hereditários, faz supor que seja o titular legítimo. É aquele caso daquele sobrinho, achou que era o único herdeiro do tio Patinhas e depois ele descobre que o tio Patinhas tinha filhos. Então, nesse caso, esse sobrinho vai perder o que ganhou por meio da herança, porque afinal de contas ele não é o primeiro aí na ordem de vocação hereditária. O herdeiro aparente pelo Mário Moacir Porto é aquele que, não sendo titular de direitos sucessórios, é tido como legítimo proprietário da herança em consequência de erro invencível e comum. Ou seja, não tinha como ele saber, é um erro comum. Eu achava que eu era o único herdeiro dessa pessoa, não sabia que ela tinha um filho. Então, uma mesma pessoa poderia até mesmo ser herdeiro real e herdeiro aparente. Pode acontecer dele ter sido nomeado herdeiro testamentário, mas depois se descobre que, na verdade, ele era filho do testador. Olha só, pode acontecer? Pode acontecer. E voltando na ação de petição de herança, existe uma súmula do STF antiga, a número 149, que fala, que eu inclusive já falei para vocês em direito de família, que é imprescritível a ação de investigação de paternidade, mas não o é a da petição de herança. É a ideia de que você pode ingressar com uma ação de investigação de paternidade a qualquer momento. Porém, a petição de herança, não. Você teria uma prescrição disso. Código Civil, de acordo com o artigo 205, lembra que a prescrição vai ocorrer em 10 anos quando a lei não fixar prazo menor. E daí o prazo seria contado a partir da abertura de sucessão, que é a morte. Então, uma vez morrendo a pessoa, o de cujos, o herdeiro teria 10 anos, de acordo com o STF, para ingressar com a petição de herança, independentemente da ação de investigação de paternidade. Ah, mas se passou 10 anos, ele não pode mais entrar com ação nenhuma? Não, ele pode reconhecer a paternidade, ele só não vai ter direito à herança. Existem alguns precedentes que contam o prazo a partir do reconhecimento do vínculo parental. Então pode ser que eu consiga o reconhecimento da paternidade depois de 20 anos. Então a partir desse momento que contaria os 10 anos do prazo prescricional. Agora, faria sentido haver prescrição para a petição de herança? Existe um debate doutrinário, porque o direito da herança é fundamental. O direito à herança, pelo artigo 5º, inciso 30 da Constituição Federal, é um direito fundamental. Então, prescreve o exercício desse direito? Luiz Paulo Vieira de Carvalho diz que, em nosso sentido, ou seja, no entender dele, as ações de petição de herança são imprescritíveis, podendo o réu alegar em sede de defesa apenas a exceção de usucapião, que atualmente tem como prazo 15 anos. Então, eventualmente, aquela pessoa que é o herdeiro aparente, que está na posse dos bens de herança, poderia dizer, pô, mas em 15 anos eu usucapi. Faz sentido? Faz sentido. E nesse sentido, você teria alguma segurança jurídica sem desatender a lógica da herança como direito fundamental e, portanto, imprescritível. A Giselda Maria Fernandes Novaes de Ironaca, professora da USP de Direito Civil, eu trago um trecho dela aqui no slide 615, fala também que a petição de herança não prescreve, é imprescritível e pode ser intentada a qualquer tempo. Isso assim se passa porque a qualidade de herdeiro não se perde. É aquele velho brocado, semel eris semper eris, uma vez herdeiro, sempre herdeiro. E o exercício do direito de propriedade também não causa a extinção. Então, se você não exerce direito de propriedade, também não vai prescrever o seu direito de propriedade. A herança é transferida ao sucessor no momento da morte do seu autor, direito de sesine. E toda essa construção coordenada implicaria o reconhecimento da imprescritibilidade da ação, que poderia ser intentada a todo tempo. Então, aí a gente tem um conflito entre doutrina e jurisprudência, você tem uma súmula do STF dizendo que existe prescrição para ação de petição de herança, e você tem a doutrina fundamentada
melhor entendimento e interpretação constitucional e civil que não deveria prescrever. No meio do caminho existe a segurança jurídica. Então fica aí também a ideia de um TCC, se é prescritível ou não a ação de petição de herança, pode se dar um viés tanto processual quanto de direito material, então fica a ideia, anotem, pode ser útil para o futuro. E na próxima aula a gente vai falar sobre herança jacente e herança vacante, o fabuloso caso da pessoa que morre e não tem herdeiro algum. O que acontece com aquele patrimônio? A gente vai aprender na próxima aula.